Você já percebeu que hoje quase tudo virou briga política? O preço do arroz, do feijão, do café, da carne, tudo. Não é mais apenas economia, não é mais apenas sobrevivência. Virou torcida, virou identidade, virou guerra. E talvez o maior problema da política atual não seja um político específico, um partido específico ou uma ideologia específica. O maior problema é a polarização. Porque enquanto o povo briga entre si, quem realmente lucra continua intocado, confortável, observando de cima. A polarização não é um acidente. Ela é um projeto que mantém as pessoas ocupadas demais, discutindo quem tá certo para perceber quem tá ganhando. Hoje, não importa se você vai ao supermercado e encontra preços absurdos, sempre haverá alguém disposto a defender aquilo. E quase nunca é o dono do mercado, é o próprio cliente. Você entra, vê o quilo da carne custando um valor que não fazia sentido poucos anos atrás. O óleo, o arroz, os itens básicos consumindo uma parte cada vez maior do salário. Você comenta, reclama, desabafa, e então surge a resposta automática. Mas a inflação está controlada. Mas isso é culpa do governo anterior. Mas isso é culpa do governo atual. Mas em outros países está pior. Mas o mercado tem custos. Mas o supermercado não é obrigado a vender barato. Percebe? O que aconteceu? O debate saiu do preço e foi para a defesa política. A pessoa já não está mais analisando se aquilo é justo, se aquilo é abusivo, se aquilo é sustentável para a população. Ela está defendendo um lado. E ao defender um lado, acaba defendendo algo que a prejudica diretamente. Isso é o ponto central da polarização. Fazer o povo defender interesses que não são os seus. O supermercado não precisa mais justificar seus preços. Ele não precisa se explicar. Ele não precisa convencer ninguém. Porque parte da população fará isso por ele, de graça, e faz com orgulho. Pessoas comuns, trabalhadores, consumidores, defendendo margens de lucro que jamais verão na conta bancária. Defendendo aumentos que corroem o próprio poder de compra. Defendendo um sistema que as explora. Tudo em nome de não dar razão ao outro lado. Esse e o jogo. Quando a política vira identidade, o pensamento crítico morre. Quando vira torcida, a lógica desaparece. E quando desaparece, qualquer absurdo pode ser normalizado. Antes, se o preço subia demais, havia indignação coletiva. Hoje, há debate ideológico. Antes, o problema era, o preço está alto. Hoje, o problema virou quem está reclamando. E isso é extremamente conveniente para quem lucra. Porque enquanto duas pessoas discutem se o preço está alto por causa do governo A ou do governo B, o supermercado continua ajustando o preço para cima. Enquanto uma defende e a outra acusa, o lucro cresce. Enquanto o povo briga, o caixa registra. A polarização cria um cenário perfeito, consumidores divididos, indignação fragmentada menos ausência de pressão real, e lucros máximos. Todo mundo estivesse unido dizendo, isso é caro demais. Isso é abusivo. Isso precisa mudar o jogo. Seria outro. Mas quando metade diz está caro, e a outra metade diz não, tá normal, vocês estão exagerando, não há força coletiva. E sem força coletiva, não há mudança. É por isso que a polarização é tão perigosa. Ela não apenas divide opiniões. Ela neutraliza a reação popular. O sistema econômico não precisa mais temer o povo, porque o povo está ocupado brigando consigo mesmo. E aqui está o ponto mais cruel. As pessoas acreditam que estão sendo politicamente conscientes, mas na prática estão sendo usadas. Defender político virou mais importante do que defender a própria condição de vida. Provar que o meu lado está certo virou mais importante do que admitir que o supermercado está caro, que a conta não fecha, que o salário não acompanha, que o poder de compra diminuiu, e se você questiona isso, logo vem o rótulo. Você é do outro lado. Você é inimigo. Você é ignorante. Você não entende economia. A polarização transforma problemas reais em disputas morais. E quando isso acontece, não se discute mais solução. Discute-se culpa. Enquanto isso, os grandes grupos econômicos agradecem. Porque toda vez que alguém diz, não tá caro, isso é narrativa, um sinal é enviado ao mercado, pode subir mais. Toda vez que alguém justifica preços abusivos com argumentos políticos, o mercado entende. Há tolerância. E o mercado responde, como sempre respondeu, maximizando o lucro. Não existe ideologia no caixa, existe cálculo. O supermercado não pergunta em quem você votou antes de definir o preço. Ele pergunta até onde pode ir sem perder vendas. E se há pessoas defendendo o preço, atacando quem reclama, minimizando o problema, o limite sobe. A polarização funciona como um amortecedor social. Ela reduz o impacto da indignação. Ela dilui
A revolta, ela transforma a dor econômica em debate ideológico. E isso não acontece só com o supermercado. Acontece com combustível, com aluguel, com energia, com transporte, com saúde. Calm, tudo vira pauta política, menos a pergunta central: isso é justo para quem vive do próprio trabalho? A grande armadilha é fazer o povo acreditar que questionar preços é defender um político, ou que reclamar do custo de vida é atacar uma ideologia, quando na verdade é apenas lutar para sobreviver com dignidade. A política deveria servir para melhorar a vida das pessoas, mas na polarização, ela vira uma barreira entre as pessoas e seus próprios interesses. Você não precisa amar ou odiar político nenhum para perceber que o mercado está caro. Você não precisa escolher um lado para saber que o salário não acompanha. Você não precisa defender governo A ou B para entender que algo está errado. Quando trabalhar mais não significa viver melhor, mas a polarização impede essa percepção simples. Ela transforma tudo em disputa simbólica, e enquanto o símbolo vence, o prato fica mais vazio. Talvez o maior sinal de maturidade política seja perceber isso. Que você pode criticar preços altos sem defender político nenhum. Que você pode exigir condições melhores sem virar militante. Que você pode discordar de alguém politicamente e ainda assim concordar que ninguém deveria pagar preços abusivos para comer. A polarização nos fez esquecer que no fim do mês, o boleto não pergunta em quem você votou. Ele chega igual para todos. E enquanto o povo continuar defendendo o sistema que o explora menos, só para não dar razão ao outro lado, o sistema continuará vencendo. Porque no jogo da polarização, não existe vitória popular, existe apenas distração. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está certo politicamente, mas sim, por que estamos defendendo aquilo que nos empobrece? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário com a sua visão. Não para brigar, não para atacar, mas para refletir, porque enquanto a gente não aprende a pensar além da polarização, alguém sempre estará lucrando com a nossa divisão. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que defender político é mais importante do que defender a própria vida.